Vamos dar o próximo passo então e vamos fazer as análises que realmente somos pagos para fazer. Nós, analistas de dados, temos que ter um diferencial muito grande, temos que gerar valor. Para isso, a gente vai ter que relacionar as variáveis, ver como uma variável afeta a outra e tudo mais. Então, vamos lá. Quais tipos de análises existem? Quais são essas análises? Tem muitas análises para eu fazer? E aqui na tela eu coloquei algumas análises estatísticas com todo o rigor possível, com toda a segurança estatística que nós temos à nossa disposição. E aqui eu não pus todos, tá? Aqui eu pus alguns. Então nós temos teste T de student, teste T pareado, teste Q quadrado, coeficiente de relação de Pearson ou Spearman, ANOVA, Mann-Whitney, Fisher, McNemar, McNemar, tá? Ó, MC Neymar ali, não é MC Neymar, é McNemar, Will Coxon, Friedman, Kruskal-Wallis, regressão linear e regressão logística. Porra, é coisa pra cacete, né? E nem estão todas aí. Então, tem outras ainda análises que a gente poderia fazer, mas essas aí eu diria que são as principais, aquelas que a gente talvez mais faça. Não temos mais desculpa agora pra falar, porra, eu não sei, eu não tenho o que fazer com a minha base de dados, eu não sei o que analisar. Pô, tá aí, ó. Uma lista de análises estatísticas com o máximo do rigor possível, com o máximo de segurança para você fazer, tá aí, uma lista, né? E por que saber? Você citou lá no começo, Felipe, a questão das variáveis. E o que tem variável a ver com o que a gente está vendo até agora, né? A gente estamos vendo aqui um monte de teste. E aí que tá. Esses testes, não é você que escolhe. Hoje eu acho que eu vou rodar uma ANOVA. Hoje eu acho que eu vou rodar um Friedman. Uma regressão logística. Não é você que escolhe os testes. São os testes que escolhem suas análises. Ou seja, você vai chegar lá com a sua análise e vai ter um teste específico para cada análise específica que você está fazendo. E quem define isso? A gente tem alguns fatores que nós vamos ver já já. Mas, basicamente, as variáveis, aquilo que você está analisando, as variáveis que você está analisando é que vão definir qual teste você pode fazer. São testes estatísticos, mas são testes para analistas de dados. E aí que tá. Olha quanto teste legal aí, quanto teste novo, que às vezes você nunca ouviu falar, porque a gente fica preso naquele mundo de fazer dashboard, só fazer dashboard, organizar dados e tudo mais. Olha como a análise de dados é muito mais ampla e muito mais forte e importante do que simplesmente fazer dashboards. É disso que eu tô falando. São essas análises. Fique tranquilo, porque não são todas essas análises que a gente costuma trabalhar bastante. Essas daí são as principais, eu diria assim, mas normalmente a gente costuma trabalhar com essas aí que estão em negrito, né? Que estão em pintadinhas. As mais clarinhas são as que a gente não costuma usar tanto. As outras a gente acaba usando e eu vou dar alguns exemplos de quando a gente utiliza essas que estão com o escrito mais forte. T de student, por exemplo, uma empresa poderia usar, as empresas usam muito essa análise e aí elas usam, que é o que chamamos de teste T, para fazer um teste AB de site. Ou seja, a gente vai medir se a mudança da cor do botão aumentou significativamente as conversões no site. Teste AB. Quem trabalha aí com análise de dados, mais próximo do pessoal do marketing, enfim, ou do marketing digital, já ouviu esse termo, teste AB, e ele é feito através de um teste T de student. Então, existe uma possibilidade de você fazer um teste que às vezes você já até faz, que chama-se T de student, que é o nome estatístico do teste. Mas às vezes no dia a dia você conhece ele por outra coisa. Mas tá aqui, um teste utilizado muito e 90% das vezes totalmente errado, que é o teste aí, o teste AB. Muita gente não sabe calcular direito, não usa direito, e aí tá aí uma das importâncias de você saber as variáveis. Mas seguindo, nós temos o teste T pareado. Então imagina que o nutricionista usa o teste T pareado para comparar o peso dos pacientes antes e depois de um determinado regime. Então, imagine só, igual na análise da live passada, quem esteve lá, a gente fez um teste T pareado para saber se colocar os rótulos nas caixas do McDonald's, nos combos do McDonald's, iria diminuir. A gente fez essa análise, então se você quer ver essa análise sendo feita na prática e aprender, live passada, mas a gente fez essa análise para ver se foi efetiva a campanha do McDonald's de colocar as calorias em evidência, para ver se reduziria o consumo de calorias dos clientes após essa mudança na caixa. Então, foi feito através de um teste T pareado. Totalmente utilizado, a gente usa bastante, tem muita ocasião para usar. O terceiro aí que a gente está vendo é o teste Q quadrado. Então, esse teste aqui é bem legal. Imagina que uma emissora de TV usa esse teste Q quadrado para verificar se há uma associação entre gênero, né, feminino e masculino, e a preferência por determinados tipos de programas. Então, você quer saber se homens preferem determinados programas, mulheres preferem outros programas, né, outro tipo de entretenimento ali. Você usa um teste Q quadrado. E aí, olha só. É muito diferente você rodar um teste estatístico, você fazer uma análise igual a essa, do que você simplesmente levantar os dados ali no Excel e falar, não, parece que homens consomem mais esse tipo de conteúdo, mulheres esse tipo de conteúdo e tudo mais. Você teria que, nesse caso, rodar um teste Q quadrado para você ter a segurança, porque lembra, sempre que a gente está trabalhando com estatística inferencial, temos a incerteza, temos a possibilidade de erro. E aí, quando você usa um teste estatístico, você aumenta a sua confiança, diminui essa chance de erro. Então, aqui um exemplo do teste Q quadrado. Temos também o coeficiente de correlação de Pearson e Spearman.
Ambos são os testes de coeficiente, cada um é usado num caso, mas não vem ao caso agora especificamente, mas só para a gente entender o exemplo, uma empresa de vendas verifica se há uma relação entre o número de chamadas de vendas e quantidade de vendas fechadas. Ou seja, será que quanto mais eu ligo para o meu cliente, mais eu consigo conversões no final do mês ou não? Ou será que esse dado não está tão correlacionado assim? A gente está investindo muito em telemarketing, por exemplo, e a gente poderia investir em marketing digital que talvez convertesse mais. Existe essa relação? É uma relação muito forte? Então, é uma análise muito interessante também que as empresas usam bastante. E aí temos a análise de variância, a famosa ANOVA ou ANOVA. Então, pensa que uma empresa farmacêutica utiliza uma ANOVA para comparar a eficácia de 3 diferentes medicamentos para a mesma condição. Então, eu tô com tosse e aí eu tomo, eu não, né, mas eu quero analisar qual medicamento é mais eficaz para a tosse. Então, eu sou o cientista de dados ou o analista de dados que vai comandar essa análise, né, esse experimento, e aí eu pego 3 medicamentos diferentes, pego 3 grupos diferentes e vou analisar dentro de cada grupo se houve uma melhora e qual grupo houve uma melhora a mais, qual é o medicamento mais eficaz para resolver a minha tosse, por exemplo, isso aí é através de uma ANOVA. O sexto, que é a famosa regressão linear, imagino que você tenha visto muito aí regressão linear, já ouvido falar pelo menos bastante, e aí, imagine que uma corretora então de imóveis usa a regressão linear para prever o preço de uma casa com base em várias características, como tamanho, localização, número de quartos. Então, usa-se a regressão linear para prever novos valores, mas não só isso. A regressão linear também existe para você entender a relação, ou seja, cada quarto que aumentar na minha casa, quanto que tem de acréscimo no preço? A regressão linear também mostra esse tipo de dado e muita gente não sabe, só usa para previsões. O forte da regressão linear é justamente fazer essa análise e entender a relação das variáveis, muito mais até do que fazer previsões. Temos aí a sétima também, que é a regressão logística. Então, imagina que um banco quer prever a probabilidade de inadimplência de um empréstimo, com base em dados históricos do cliente, como pontuação de crédito, renda e histórico de empréstimos anteriores. Então, usa-se então a regressão logística, que vocês também já devem ter ouvido falar bastante sobre esse tipo de análise, porque é uma análise bastante utilizada mesmo. Então, assim, você vê muita gente utilizando, porque tem muito caso prático. E é por isso que eu separei, né? Eu deixei aí uma forma mais bem explicada, as 7 análises que você provavelmente mais vai utilizar na sua carreira aí de análise de dados. Pode usar as outras, pode aparecer ali um caso ou outro, mas essas aqui de longe são as que a gente mais utiliza. Legal?